Bom dia, você que tem nos acompanhado nas reflexões diárias. Estamos tão empolgados com o tema da família. Mandando aqui um grande abraço para você que nos acompanha, um abraço para você que tem interagido, você que tem mandado retorno, você que tem mandado seus recadinhos. Eu tenho lido tudo. Estou muito contente porque família realmente é para mexer com todos nós. Família é um lado bom e também um lado desafiador da nossa vida, dos nossos relacionamentos, da nossa fé, e envolve todo o nosso ser. E eu fico muito feliz porque o tema tem realmente mexido muito comigo também. Receba então meu cordial abraço, meu grande carinho e orando aqui para que a gente possa realmente continuar vivendo bem, de forma honesta, de forma generosa, de forma pacífica e também de forma comprometida, cada vez mais comprometida com Deus, com a nossa família, com a nossa comunidade e com os dias que Deus tem reservado para nós. Então, recebam mais uma vez um grande abraço e meu carinho. Ainda falando sobre família, hoje, aqui no livro de Malaquias, capítulo 2, a partir do versículo 11, ele nos diz assim: Judá tem sido infiel, uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele deseja uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Eu acabei de ler Malaquias capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 16. Como estamos também falando sobre família, estivemos no dia anterior falando sobre a violência que acompanhou os irmãos Caim e Abel, Caim vindo a matar o seu irmão de uma forma terrível, de uma forma violenta, de uma forma assustadora, e nós temos ali o primeiro relato do homicídio que a Bíblia traz, e hoje um forte apelo também contra a violência que tem vestido o homem, as mulheres, a humanidade como uma roupa. Como ele diz aqui, a segunda parte do versículo 16. Também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Nós temos aqui uma ênfase sobre a aliança do casamento, e o texto vai dizer que Deus espera que haja uma responsabilidade para com a aliança que foi formada entre um casal e que isso é sagrado diante de Deus.
Como já acontecia nos tempos desde Balaão, os homens judeus estavam sendo infiéis às suas mulheres para se relacionar com mulheres de outros povos e outra fé. Essa infidelidade generalizada dos homens era a grande ameaça à sobrevivência e continuidade do povo de Deus nesse período. Isso também é narrado nos capítulos finais dos livros de Esdras e Neemias. Deus, então, manda dizer à nação que está voltando que eles deveriam manter-se numa aliança fiel para que a descendência também fosse preservada e o povo de Deus pudesse ter a sua continuidade. Malaquias denuncia a ausência de consagração a Deus, pois os homens dispunham das mulheres e formavam casais que não comungavam da mesma fé no Senhor dentro da comunidade. Essa situação de privilégio masculino perdurava inclusive nos tempos de Jesus. Nós também vamos encontrar quando Jesus combate o divórcio, deixando apenas um motivo pelo qual poderia acontecer no caso de adultério. Jesus colocou um limite quando, por conta do adultério, dar-se-ia o direito a uma carta de divórcio. No texto aqui de Malaquias, ele faz um repúdio ao divórcio, ele fala claramente que Deus odeia o divórcio, mas ele também aborda que Deus odeia a violência. Como eu já falei anteriormente, odeia o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Essa violência aqui marcada pelo abuso, pela opressão, nem todos concordam, mas é possível que o ódio de Deus, a violência, abra a possibilidade para outro motivo para o divórcio. Violência arraigada, sem esperança de mudança. O argumento é esse: essa violência ou abuso também é uma quebra da aliança do matrimônio. Nesse caso, o divórcio pode ser apenas uma formalização da realidade de que a aliança não existe mais. Note que pode existir violência escondida como opressão. Opressão é abuso e violência por meio de estrutura injusta. Deus nunca força ninguém a fazer nada. Forçar uma pessoa é violar a essência de ser feito à imagem de Deus. Deus odeia a violência por causa da dor que causa e da distorção subsequente nas relações, inclusive com Ele. Deus sempre se coloca ao lado da pessoa que sofre injustiça, opressão, abuso ou violência e sempre contra a pessoa que o causa. Aqui são as palavras do pastor David, na sua Bíblia do discípulo, e eu fiz questão de trazer esse versículo, o versículo 16, que diz que Deus odeia o divórcio, mas odeia também o homem que se cobre de violência como se cobre de roupa. Porque a violência está dentro de nós e a igreja precisa pregar que Deus odeia a violência, que Deus odeia o divórcio e que todo o mal e que toda injustiça é contra Deus. Não somente o divórcio, mas também Deus é contra a violência e quem se veste de violência como quem se veste de roupas. Nós precisamos enfrentar esse, como diríamos, esse demônio, ou como nós diríamos, essa estrutura maligna que precisa ser vencida pelo poder da paz, da pacificação, da integridade e do amor. Nós precisamos levantar essa bandeira de que não só contra o divórcio, mas também contra a violência, seja ela doméstica, seja sexual, seja financeira, seja estrutural, seja que tipo de violência for. As nossas famílias precisam ser repaginadas pela paz, pelo amor, pela presença de Deus. Que Deus nos ajude em tantos desafios assim. Quem vos fala é a pastora Betinha e que Deus nos ajude. Um ótimo dia, uma ótima reflexão. Amém.